Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Biologia e nesse momento você está aqui comigo para estudar um pouco de neurulação. O que é neurulação? É uma das etapas do desenvolvimento embrionário. A gente tem lá o início, a fecundação, tem a formação da célula ovo e essa célula ovo ela começa a passar por uma série de segmentações. Esse embrião ele começa então a se modificar. E essas etapas, devido às suas peculiaridades, elas foram recebendo nomes devido ao combo de mudanças que iriam acontecendo a cada semana do desenvolvimento. Então a gente tem ali aquela fase chamada mórula, onde há um maciço de células. A gente tem então na semana seguinte a formação de uma estrutura chamada blástula, com uma cavidade ali no interior. Na sequência temos então uma estrutura chamada gástrula, onde a gente vê a formação do intestino primitivo. E a gente chega então nessa semana, onde há a formação então do embrião com características, as quais chamamos de neurula. Então repare aqui comigo, lá na gastrulação a gente descobriu, a gente aprendeu que esse embrião ele sofre diferenciação em três tecidos, três folhetos embrionários, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. E esse tempo vai avançando, avançamos aí mais uma semana e no desenvolvimento embrionário, dias e semanas fazem muita diferença. O que observa-se então? Eu tenho aqui, nessa porção externa, que é a ectoderme, simbolizada aqui com a cor rosa, tenho aqui a endoderme, com a corzinha mais alaranjada, e a meso aqui. Na ectoderme, na porção superior, numa região chamada placa neural, a gente começa a observar um movimento de entrada dessas células. Essas células, então você vai imaginar como se aqui fosse a placa neural. Ela começa, então, a se invaginar. Ela começa, então, a ter uma entrada, mas uma entrada de forma que ela chega um momento que ela cola as pontas. Olha isso. Ela foi entrando e essa porção, como parece que é algo que está, assim, empurrando ela, parece que vai passando um momento que ela está sendo empurrada, foi batizada de goteira neural. Imagina uma cena de um zíper se fechando. Pois é, tá aqui ó, nas costas desse embrião, vai então se fechando, formando um tubo ao longo dessa parte dorsal, que a gente chama então, ó, ele foi fechando, 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 de tubo neural. Eu tive a formação de um tubo aqui. Esse tubo neural, por que ele é super importante? Ele vai dar origem ao sistema nervoso central. Só a central de comando do sistema nervoso. Estamos falando de encéfalo, ou seja, todo esse conteúdo que está dentro da sua cabeça, e da medula que passa aqui entre aí os nossos ossos das vértebras, da coluna vertebral. Então é muito importante, muito importante. Então a gente tem nessa fase a formação, o marco da formação então desse tubo neural ao longo do dorso desse embrião. Quando você olha aqui a aparênciazinha dele, né, você fala, ah, realmente, né, já lembra assim um protótipozinho de um baby, é um embrião. Você vê que ele está alongadinho e essas cenas que a gente vê é uma cena de um corte, né? Então você imagina que você está vendo esse corte, você está olhando então de frente esse corte, tá? Você entendeu então a goteira neural aqui. E quando foi fazendo essa reentrância para formar, é como se fosse uma onda vindo aqui, né? Uma onda foi vindo, foi vindo, foi vindo para fechar. Essa abinha dessa onda, a gente chama, eu coloquei aqui embaixo, de crista neural. Como fosse a crista da onda lá do surf, crista neural. O tubo neural vai formar, então, aí as partes principais do sistema nervoso central. E essa crista neural, ela vai originar gânglios espinhais, então, aí dessa parte, partindo aí do sistema nervoso autônomo, atuando, então a gente vai dividir esse sistema nervoso entre central e periférico, e porção desse periférico é o sistema nervoso autônomo, tem uma série de gânglios aí. A bainha, deixa eu passar para o lado de cá para você ver melhor, a bainha dos nervos e também meninges do cérebro. São pequenas membranas, são membranas que vão estar envolvendo esse cérebro com um líquido para ajudar a proteger de impactos, ou seja, vai formando então nessa porção esse combo do sistema nervoso. Falhas nesse processo, como por exemplo a falta do ácido fólico, de enzimas funcionando muito bem, podem levar a erros gravíssimos de desenvolvimento, como crianças anencéfalas, aquelas que não desenvolvem o cérebro, alterações graves na espinha dorsal e muitas vezes são alterações tão graves que elas impossibilitam
a sobrevivência daquela criança, para você ver como essa etapa, essa fase embrionária, ela é muito importante. Destaquei então aqui para você, então está aqui o tubo neural, e aí você repara também que além desse período de ser aí essa fase da formação do tubo neural, repare você aqui quando você olha essas costinhas aqui desse embrião, né, que ele tem uma estruturinha aqui, tá vendo? Umas bolinhas bem marcadas. Isso num exame é super visto. São os somitos. O que são os somitos? Dê uma olhada aqui. Você está vendo então que foi aqui dessa porção, está aqui o meu tubo neural, né? Da ectoderme, está aqui. Nessa porção da mesoderme vão sendo formadas umas estruturas arredondadas chamadas de somito. E são vários somitos, várias estruturas dessas. Eles são úteis para marcar a idade do embrião, pela quantidade de somitos que tem. Até a 5ª semana vai ter até 42 somitos, 42 anéisinhos desse aqui. Então, dependendo da idade do embrião, dá para saber pela contagem de somitos que ele tem. E alguns desses somitos vão originar, por exemplo, músculos esqueléticos, derme, importante, né? Aqui a gente vê uma estrutura azulada, a gente tem a terminação da formação da notocorda. A notocorda, que é esse bastão rígido, que vai dar origem mais à frente à coluna. Repare você quando a gente olha de perfil esse embrião, então aqui a gente estava olhando ele de frente, né? Agora um corte longitudinal. Eu tenho então nas costinhas dele esse tubo neural. Abaixo dessas costinhas eu tenho aqui, ó, o que está em azulzinho, representando a notocorda. A notocorda ela é essencial para o suporte para esse tubo neural. Esse tubo neural, ele é também de mesoderme, tá? A gente só dá uma corzinha diferente aqui no desenho para ficar claro para você que ele está aqui. Essa cavidade aqui, que se iniciou na gástrula, na semana anterior, que é o intestino primitivo, você vê que é uma cavidade mesmo, né? E uma coisa importante que também acontece na semana da neurulação, nesses dias que vão acontecendo aí, é o início de um processo chamado organogênese. A organogênese é uma sequência de eventos onde há a formação dos órgãos e sistemas deixa eu botar aqui para você, ó, formação dos órgãos e sistemas desse embrião. A organogênese ela é tão rica em detalhes que vale a pena você pesquisar nas nossas aulas sobre esse tema. Então, quando você olha aqui de perfil, ele já tem, né, essa fase ao final dessa semana, então ele já tem um tubo neural. Aqui, o somito, ele está ao redor ali da notocorda, a gente não está conseguindo ver, ela está dando esse suporte e eu tendo vários somitos aí. Com o passar das semanas, esses somitos eles vão se diferenciando aí em músculo, em derme, né, ajudando a formar essa estrutura de sustentação desse embrião. E assim, fechamos a nossa aula sobre neurulação. Espero que tenha sido útil para você. Tira uma foto, faz um print para você fazer um resumo, estudar com calma, analisar os principais eventos e até a próxima. Tchauzinho!